A professora disse que tu não sabe de nada, eu vou tirar a prova bem aqui. Se tu errar, tu vai pegar uma pizza pra tu aprender. Pois tá certo? bom. A única coisa que eu posso te dar é estudo. Tá bom. É uma conta de vezes. Você vai ter que fazer ela. Se não fizer, apanha. Você quer ver 9, é ver 9. Viu? Agora Tá. você vai responder. Responde. Preste atenção. Deixa eu ver. Olha, já errou tudo. Calma aí. Olha, errou tudo mesmo. Vezes 9, Tá bom? Rapaz, né?